Fala pessoal, boa noite. Quando surge, bem-vindos a mais um vídeo. E bom dia, obviamente, para você que está recebendo essa notificação de dia. Estou gravando à noite, mas vai subir na manhã dessa segunda-feira. Então, mais uma semana longe do Palmeiras, semana de Libertadores, etc. E aí, depois o nosso confronto contra o Vasco da Gama. Eu vou ser objetivo, tá, pessoal? Eu não vou fazer muitos rodeios não em volta desse tema. Eu gostaria que vocês passassem na publicação lá da TNT Sports, que fez o corte e a ESPN também. Eu sei que vocês gostariam de estar aqui no meu lugar, mas tem que estudar, tirar o curso. Depois podem escolher os jogadores que quiserem. Não justifico escolhas aos meus jogadores. Isso tudo é porque a imprensa quer saber se o Abel achou um time ideal ou não. E eu gostaria que vocês passassem para ver que literalmente a cada 10 comentários que tem aqui, 8 comentários são repercutindo, né, essa parte das respostas que o Abel dá à imprensa, tá? Então é legal vocês passarem lá para ver como que pensa a galera no geral, até para como que pensa o palmeirense que defende o Abel ali e acha legal esse tipo de resposta, e também aqueles que não defendem, que são até palmeirenses, e os que não são, como que eles visualizam hoje aí o Abel nas coletivas de imprensa. Vamos escutar junto esse trecho aqui, e eu queria falar uma coisa interessante a respeito dessas falas do Abel e desse momento que ontem, inclusive na coletiva, ele usou: se é para eu ficar até 2027 ou 2030, que seja nessa condição, ou seja, na condição de jogar poucos jogos. É um absurdo, né? Falou de parque de diversões também, que ele passa para os atletas que os atletas têm que se divertir. Até aí tá tudo bem, mas o Palmeiras tem que sempre estar com o calendário cheio. Se esse é o calendário, o do Palmeiras tem que sempre estar cheio. Mas eu queria falar depois, na sequência, sobre isso. Vamos escutar o Abel aqui. Eu sei que todos vocês gostavam de estar sentados aqui no meu lugar. Eu entendo esse lado. Mas mais uma vez vos digo, vocês têm que estudar, têm que tirar o curso. E só depois então é que podem sentar-se aqui e escolher os jogadores e a equipa que vocês entendem que é, mas também faz parte. Cara, porque assim, isso é meio assustador, porque será que ele também queria ser um jornalista? Então teria que também estudar para dar os pitacos. É uma coisa assustadora. Eu entendo o lado do Abel, inclusive a gente debateu isso ontem, um lado de talvez estar meio que de saco cheio, mas ao mesmo tempo é mais uma partida 5-0. Nos últimos 3 jogos o Palmeiras marcou 12 gols e não sofreu nenhum. Ou seja, para que tanto ranço? Para que tanto desgaste? Sendo que foi o ano que o Abel mais teve pausas para trabalhar, né? Ou seja, para descansar barra trabalhar. Então, vindo de uma temporada que a gente foi eliminado de 2 competições e que nunca o Abel teve tanto tempo para treinar, eu não consigo compreender o desgaste. Eu não consigo. Mas vamos voltar aqui para o vídeo, que tem mais um ponto aqui do que ele fala. Olha só. Vocês têm todo o direito de fazer as perguntas que vocês quiserem, porque são legítimas, e eu também tenho o direito de responder da forma que eu quiser. Portanto, opções de treinador, eu não justifico aos meus jogadores porque é que eu tiro, porque é que meto, porque é que jogo com 3, porque é que jogo com 4, porque é que o meu jogador foi expulso e rapidamente fez 2 substituições e mudei o sistema. Da mesma forma que te digo a ti, tem a ver com as minhas opções, com aquilo que eu idealizei para este jogo, que era o melhor para este jogo. Rapaziada, eu falo pra vocês, da minha parte aqui, pelo menos não sei de vocês, eu respeito muito isso. O treinador tem que ter autonomia. Agora, vocês perguntam como quer, eu respondo como quero, mas espera aí, na sequência ele fala a respeito de ter um calendário agora com menos compromissos e avisou o jogador que não vai ter como todos jogarem. Ou seja, ele diz e não diz ao mesmo tempo, o tempo inteiro fazendo isso. Para mim há um desgaste muito claro. Agora, óbvio também que parte disso é também por conta de como é a Leila Pereira. Abre a temporada, a Leila Pereira transmite ao Abel que ele tinha que ganhar um título. Ele já ganhou, que é o Campeonato Paulista. Dado a essa condição, ele já cumpriu as metas do Palmeiras. E aí agora a gente está piorando essa análise que, pô, nessa coletiva o Abel Ferreira soltou, abre aspas, se for para ficar até 2027, 2030 assim, eu fico. Ou seja, o que ele quis dizer? Não tem problema ele ficar até 2030, mas teria que ser com essa condição de calendário. E, cara, de verdade, a gente sabe que o Flamengo pode ser tetra, o São Paulo pode ser tetra, e talvez o Abel não entenda essa parte da rivalidade aqui no Brasil. Para ele, talvez, se o São Paulo bater campeão de Libertadores,
não muda nada na vida dele. Na parte da torcida, isso muda muito. O próprio Flamengo. Claro que hoje não se tem ali eles como favoritos, mas vamos ser sinceros, pode acontecer do Flamengo ou São Paulo ganhar. E talvez o Abel abrasileirou um pouco, mas não a esse ponto, de entender que é muito diferente como pensa um torcedor e como vai pensar ele como treinador e como gestor. Não só essa pergunta, teve mais uma, tá? Então teve essa de gostar de estar no lugar e teve outro, abre aspas, né? Que aí ele, se você for analisar, ele fala, ó, me corta o coração, mas só podem jogar 11. Olha só o que ele fala aqui na sequência e pedir para quem tá chegando o like, que é fundamental aqui pro canal. Não. Eu não sei, vocês podem ver quantos jogos desde que eu estou aqui jogou seguido sempre a mesma equipa. Agora, é verdade que esta equipa, a partir do momento... Não. Eu não sei, vocês podem ver quantos jogos desde que eu estou aqui jogou seguido sempre a mesma equipa. Agora, é verdade que esta equipa, a partir do momento, ou do mesmo time, a partir do momento que nós ficamos fora da Libertadores e fora da Copa, eu mesmo disse isso aos jogadores, vamos treinar mais e jogar menos, e não vão jogar todos o que gostariam de jogar. Não posso mentir aos jogadores. Se eu faço 10 jogos por mês ou faço 4, tenho menos jogos. Menos jogos, vamos ter que, dentro do clube, né, a cada treino, mostrar quanto cada um quer iniciar o jogo. E depois, já te disse, os jogadores também é muito claro os meus critérios de escolha. Primeiro é comportamento, okay? Segundo é rendimento e terceiro é estratégia. Se eu entender que um jogador que fez hoje um golo, no próximo jogo tem que ficar de fora, e ele comportando-se bem, e quando falo comportar bem é ser profissional, é meter o nós acima do eu, é todos os dias treinar de forma consistente, isso é ser um bom comportamento, é ser um bom profissional, que eu não espero nada mais, nada menos do que estes jogadores, né? O rendimento e depois a estratégia tem a ver comigo. Estava-te a dizer, o jogador pode se comportar bem, pode fazer hoje 2 golos e no jogo seguinte, se o treinador entender que é melhor meter um centroavante mais de apoio, um centroavante mais de profundidade, ou ter um médio de equilíbrio, ou ter 2 médios de equilíbrio, é uma decisão minha, por isso é que eu sou o treinador. Portanto, o que eu quero é que eles todos os dias se foquem naquilo que eles controlam, que é preparar-se. Quem está preparado ou se prepara está mais próximo de jogar, sendo que eu gosto deles todos. Porque me ajudaram muito e continuam a ajudar muito. Eu gosto deles todos. E corta-me o coração ter que deixar 5 de fora, okay? Mais 3 ou 4 que ficam lá no CT. Corta-me o coração. Só que a FIFA diz que as regras são muito claras. Só podem jogar 11 e entrar 5. De fato, não tem muito o que fazer. O que a gente pode fazer aqui, rapaziada, nessa declaração do Abel, é calcular qual foi o tamanho desse prejuízo do Palmeiras, que graças a Deus já tá indo embora setembro, claro, tá indo embora assim, eu tô sendo bonzinho, né? Eu tô falando perante ao futebol, ainda é dia 16, mas tem mais 2 jogos, já engoliu setembro, vem outubro. Outubro, novembro, praticamente dezembro, caminhou o final da temporada. E aí sim a gente já abre a próxima temporada, que é a temporada do Mundial de Clubes, que tem uma injeção de receita. O que salva essa temporada do Palmeiras não é um possível título brasileiro, é o próximo ano com o Mundial de Clubes, com uma baita injeção de receita, uma baita injeção financeira. Porque de fato, esse ano não é um ano desgastante pro Abel. Então se a gente debater assim, pô, ele vai embora no ano que vem? Eu não sei. Mas esse ano não foi dos mais desgastantes. Eu repito, a gente saiu das competições de uma maneira precoce, certo? Não era para ter saído tão cedo. Saímos, ok, faz parte. Estamos brigando pelo Campeonato Brasileiro, mas foi o ano que o Abel teve mais intervalos para trabalhar. Isso é irrefutável. Fora isso, foi o ano que o Abel ganhou mais opções para o seu plantel. Então, no ritmo que o plantel descansou mais, o plantel ganhou novas peças e, de certa forma, teve um desgaste menor do que outras temporadas. Isso pode fazer uma diferença, dependendo do planejamento, para a temporada de 2025. Como pode ser somente prejuízo, porque um time como o Palmeiras ficar longe de grandes confrontos durante muito tempo, há um prejuízo. No lado de bilheteria, isso está muito longe de ter acontecido. A renda passou de 3 milhões no último jogo. Então, nesse prejuízo financeiro, ela equilibra aqueles jogos que a gente teve na Arena Barueri, que o público foi muito baixo. Então, a temporada hoje do Palmeiras, o que salvou ela
é o Mundial de Clubes, sem falar de título brasileiro, tá? O Mundial de Clubes e as vendas de categoria de base. Então, sim, o Palmeiras fecha o ano num azul absoluto. De título, vamos saber. Mas de contratações, o Palmeiras realizou, fez as vendas e ainda tem um caixa bem razoável para contratar em 2025. Então, eu vejo que essa tranquilidade do Abel, assim, dessa autossuficiência, é que sabe que lá dentro metas foram cumpridas. Então, nada vai mudar, independente do que ele falar em coletiva, ele é o treinador, a não ser que ele queira ou que um clube tire ele do Palmeiras até no mínimo 2025. Como ele mesmo disse na última coletiva, ele tem a carta branca para renovar se ele quiser ou não. E é isso que eu senti. Ele está muito confortável de ficar até 2027, 2030. Ele sabe que ele é o treinador para até aonde ele quiser. Ou até aonde o mandato da Leila se for. Mais do que isso, é até onde ele quiser, porque a própria oposição tem o Abel como um dos pilares fundamentais. Então isso não vai mudar. Eu só acho que ele, é o que o Manga falou na transmissão de ontem, ele comprou uma briga com sei lá quem e está tentando resolver isso através das declarações. Então isso é importante a gente visualizar. Bom, rapaziada, semana livre, né? Vasco da Gama pela frente, que empatou com o Flamengo, tá? Acho que foi um empate pro Vasco da Gama muito bom, pro Palmeiras também, porque o Flamengo fica preso, né? Então a gente analisando aqui a tabela rapidinho do SofaScore, sabe que eu sempre coloco aí pra gente dar uma olhada. Pro Palmeiras foi espetacular esse resultado. Eu falo do Palmeiras, mas não só pro Palmeiras, né? Pros demais também foi espetacular. Tá aqui, Botafogo hoje 53 pontos, Palmeiras 50, Fortaleza 4,9 e o Flamengo agarradinho lá embaixo, 45 junto com São Paulo, né? Que São Paulo que venceu com os reservas a equipe do Cruzeiro, tá? Então foi importante o Flamengo não subir. O Flamengo hoje ainda consta com um jogo a menos aos demais, ou seja, na prática ele pode ainda ir para 48, então não está descartado a possibilidade de título do Flamengo, mas, voltando a dizer, foi importantíssimo esse empate, o Vasco da Gama buscar esse empate. Na próxima rodada, inclusive, a gente tem outro clássico carioca, mas dessa vez Fluminense e Botafogo. Então isso também pode mexer um pouquinho com a dinâmica da tabela. O Palmeiras somando ponto contra o Vasco, vencendo, a gente pode sim, de repente, ver uma derrapada do Botafogo, a depender do confronto de ida da Taça Libertadores contra o São Paulo. Comenta o que vocês acham aqui embaixo. Tamo juntão, até a próxima e valeu, rapaziada.